Então, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Carla Souza, eu sou idealizadora da Farmácia do Corpo, que é um programa de mentoria para, através da mudança de hábitos, você adquirir um estilo de vida saudável e, através desse estilo de vida saudável, você começa a ter resultados em relação a, obviamente, primeiro, melhorar a sua saúde, e também a construir a sua longevidade saudável. Então, a gente está falando de mais energia, mais disposição, não depender de remédios, porque o nosso corpo ele produz todos os remédios que nós precisamos, basta a gente saber como ativar essa produção. Então, a mentoria da Farmácia do Corpo, ela foi idealizada justamente para quê? Para mostrar esses caminhos. Como é que eu faço para ativar, né, a farmácia do meu corpo? E como é que, através dessa ativação, eu passo a ter uma série de benefícios. Então, melhora a qualidade do sono, você desinflama, desintoxica o organismo, aprende as propriedades dos alimentos anti-inflamatórias e antioxidantes. Você também consegue ter um conhecimento melhor sobre a importância de uma suplementação, que muitas vezes, por mais que a gente se alimente bem, falta na nossa alimentação. E também uma consciência para manter o treino, a atividade física de forma constante, porque começar, todo mundo começa. Um dia que todo mundo já começou a fazer atividade física. A questão é manter essa constância. E a gente tem consciência de que precisa dormir melhor, comer melhor, tem que fazer atividade física, mas o que falta muitas vezes para a gente é a maturidade de consciência. E essa maturidade de consciência, ela vem pelo corpo, não é só pela mente. Porque nós temos uma inteligência somática que é a inteligência do nosso corpo. E tem como utilizar essa inteligência para que a gente consiga manter melhor os hábitos que vão trazer para a gente uma melhor qualidade de vida. E aí, falando da procrastinação, que é o tema do nosso workshop de hoje, e para quem está aqui na sala do Google Meet, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Quem está aqui no YouTube vai só aqui me ouvindo e acompanhando, fazendo a transmissão ao vivo também no YouTube, vai acompanhando aqui a respeito do nosso workshop hoje, que é sobre como a gente evitar, como vencer a procrastinação, e também sobre prática neurocorporal, que tem a ver com isso, né? Eu vou trazendo aqui para vocês acredito que hoje uma novidade em relação a esse conhecimento de como é que eu consigo vencer a procrastinação, não só pela mente, mas também, de novo, né, ativando essa farmácia do corpo e ajudando a gente a procrastinar menos, porque a gente passa a ter mais recursos que vão além do recurso do pensar, né? Mas a gente consegue ter mais recursos internos e depender cada vez menos de recursos externos, como por exemplo, remédios. Então, vou me apresentar aqui rapidamente para vocês, para quem não me conhece, né? Então, entender assim, como que é? A Carla, o que exatamente ela faz? Então, eu sou coach e mentora de saúde, né? Então, o que faz uma coach e mentora de saúde? Através de processos, né, de mentoria, vou trabalhando com vocês para fazer essa mudança de comportamento, porque quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de comportamento, certo? Então, vocês estão me ouvindo bem? Só para... Então, faz um joinha para mim. Ótimo. Então, essa questão do comportamento, ela é extremamente, ela está diretamente ligada. Então, por que eu tenho um comportamento que eu não quero ter? Né? Muitas vezes acontece isso. Então, quando a gente fala, então, na mudança de hábito, a gente está falando do comportamento que você tem, que virou um hábito, mas muitas vezes não é o comportamento que você quer ter. Então, esse trabalho, né, que eu faço, inclusive, faço uma pós-graduação no Einstein em medicina do estilo de vida, inclusive nós estamos na semana, né, mundial aí da medicina do estilo de vida. Então, gente, existe essa medicina, né, que é comprovado já através de estudos científicos que através da mudança de hábitos, a gente consegue regular todo o nosso metabolismo, e aí, através disso,
Você tem até estudos aí, a gente tem estudos científicos que traz até a cura de câncer. Porque as doenças, elas surgem 80% por conta da nossa epigenética, epigenética é além da genética, que tem a ver com a forma como você vive. 20% corresponde pela tua genética. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso sono, a nossa alimentação, né, a questão da atividade física e parar de procrastinar também com isso. Não só com as tarefas que você coloca para você fazer, mas também parar de procrastinar com o autocuidado. Vocês, a grande maioria que estão aqui hoje na sala do Meet, são profissionais da área de saúde, de alguma forma, né? Ou se não são profissionais, vocês estão, por exemplo, quem aqui faz as práticas no estúdio da Milena, são as práticas do Move Flow, que é liberação da face muscular, é um autocuidado que vocês estão tendo com o corpo de vocês. Né? E tudo isso melhora o nosso condicionamento, a nossa disposição e energia para procrastinar menos. Tá? Então, eu vou agora entrar aqui diretamente no nosso, né, assunto aqui de hoje, que é sobre a questão da procrastinação. E aí eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: nós vamos falar aqui primeiro quais são as questões, os motivos que levam à procrastinação. Tá? Se vocês quiserem até pegar aí agora um papel e caneta, vocês quiserem anotar, eu vou dividir o nosso tempo aqui. Uma parte aqui a gente vai, é como se fosse uma aula e depois tem uma prática. Beleza? Tá bom? Então, vocês quiserem aproveitar aí, pegar rapidinho papel e caneta para ir, né, anotando, talvez seja interessante para vocês depois até poderem revisar um pouco dessa parte do conteúdo. Tá bom? Então, primeira coisa, por que é que a gente procrastina? Primeira coisa, é por conta do excesso de confiança. Às vezes a gente tem um excesso de confiança. Ah, vai dar tudo certo, no final dá tudo certo. Ah, é, já pode, no final, assim, olha, acaba dando certo, se não for de um jeito, vai do outro. Só que você pode comprometer o resultado por conta desse excesso de confiança. Ou deixar de fazer, porque na hora H você fala, nossa, esqueci que para fazer isso precisava daquilo. Ai, deixa, depois eu vejo isso. Então é importante a gente ter uma autoconfiança, mas às vezes o excesso de confiança de que tudo vai dar certo faz com que você não verifique as coisas com antecedência, que você não encontre plano B para fazer a coisa acontecer. E, gente, eu estou falando aqui de procrastinação, não quer dizer que eu não procrastine. Eu só encontrei caminhos e recursos internos que me ajudam a procrastinar bem menos do que antes. E é esses caminhos que eu quero passar para vocês aqui hoje. Então vamos lá. Primeira questão aí, motivo que a gente procrastina é excesso de confiança. Segundo, medo de falhar. Às vezes, por medo de falhar, você não começa. O medo de falhar, às vezes, é tanto que você. E depois eu vou falar dos tipos de procrastinador, porque às vezes o motivo pelo qual você procrastina tem a ver com o teu tipo. Por exemplo, o medo de falhar geralmente tem a ver com o tipo de procrastinador que é o perfeccionista. Depois a gente vai fazer essa conexão, mas primeiro vamos falar aqui do porquê que a gente procrastina, tá bom? Então, o medo de falhar, muitas vezes, o que acontece? Se você tem aí tarefas que são muito desafiadoras, aí o medo de falhar é tão grande que você nem tenta. E aí fica com aquela coisa assim, eu queria tanto, mas eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. E muitas vezes, o que acontece? Tem aí o processo decisório, você tem que tomar a decisão. Só que aí, se você tem muito medo de falhar, você faz o quê? Você procrastina, você deixa para lá, você vai deixando. Porque é muito desafiador, ou você vê dessa forma, e aí, por conta disso, por ser uma tarefa mais desafiadora, você vai deixando, vai empurrando, vai deixando isso para fazer mais para frente. E aí, sabe aquela coisa que você sempre tem vontade de fazer e você nunca faz? Também você está procrastinando uma coisa que você poderia fazer.
né? Outro motivo que faz a gente procrastinar, gente, é o medo alheio. Ai, mas o que vão falar, hein? Ai, mas se eu não fizer da forma como tem que ser, e se não sair do jeito que eu estou pensando? E o que vão falar? E por conta do que vão falar, você não faz. Né? Não tem aquela frase que agora está em alta? O feito é melhor do que o não feito, ou então o imperfeito é melhor do que não feito. Enfim, né? O caminho é assim, se você começar a identificar por que eu estou procrastinando, se for por conta desse receio de o que vão falar, uma coisa para você revisar aí, porque se você não faz, você fica mal com você porque não fez, e ao mesmo tempo não fez porque está com receio do que vão falar. E o saber está no fazer. A gente nunca vai fazer melhor se não começar a fazer. Isso desde um bolo até uma aula. Né? Outro motivo que faz a gente procrastinar é a tal e tão conhecida e tão presente nos dias de hoje, que é a tal da ansiedade. E aí a ansiedade tem dois tipos de ansiedade. Tem uma ansiedade que é natural. Por exemplo, eu tenho um workshop da farmácia do corpo hoje às 19h30, quando começa a dar aí umas 19h15, né? Falar assim, ai meu Deus, começa a dar aquela ansiedadezinha e tal. Mas isso é uma coisa normal. Agora, a ansiedade que você, por exemplo, quem aqui começa a fazer uma coisa, para e começa a fazer outra, e não termina, porque é ansioso, né? Começa, para, e aí parece que fica o dia inteiro, parece não, o dia inteiro fazendo um monte de coisa, termina o dia, parece que não fez nada, tá morto de cansaço, e a sensação de que não fez o que queria fazer. E a listinha lá, ó, né? Então, assim, esse motivo de procrastinar, que é a ansiedade, que ela faz com que você não consiga terminar as coisas, ela tem a ver com hormônio e com neurotransmissores. Por isso que a gente vai falar da prática neurocorporal, para aumentar os recursos internos de vocês, para vocês ficarem com menos ansiedade. Porque uma das questões que faz baixar a nossa ansiedade é o nosso corpo produzir GABA, que é o hormônio da calma. Como é que a gente produz GABA, que é o hormônio da calma? Respirando profundamente. Aliás, vamos respirar um pouco aqui? Ó. Então, respirar, né? A respiração profunda, de forma consecutiva, produz GABA, que é o hormônio da calma. Então, quando você se perceber com muita ansiedade, para respirar. Além disso, tem um outro hormônio importante para a gente produzir, para a gente ficar com menos ansiedade, que é a dopamina, que eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, tá? Mas é o hormônio do prazer, porque a gente está sempre atrás de recompensa quando a gente procrastina. Pode reparar. Quando a gente faz uma coisa que a gente quer fazer, ou consegue conquistar alguma coisa, a gente quer comemorar. Então, você quer uma recompensa. Quando a gente não faz, a gente também quer. Porque só que essa recompensa nem sempre é boa. Aí vai descontar. Desconta na comida, desconta nas compras, desconta no sexo, desconta no remédio. Né? Tem sempre aí, pode observar, onde é que eu desconto mais? Desconta num ócio que não é um ócio positivo, fica lá maratonando série. Não estou dizendo que isso não seja uma coisa que faça bem, eu estou dizendo quando você usa isso como válvula de escape para não fazer o que você tinha que fazer. Entenderam a diferença? Tá? Então, tem esse mecanismo interno aí, que é sobre isso que eu quero falar mais, mas só para a gente contextualizar aqui, recapitulando, quais são os motivos que a gente procrastina? Excesso de confiança, medo de falhar, medo do que vão falar, ansiedade
E estou falando da ansiedade, que é o excesso, e a depressão. Porque o que acontece? Não estou falando do estado depressivo, mas aquela depressão, aquela baixa, aquele, sabe? Ai, estou meio down, porque eu procrastinei, dá aquela deprê. É deprê, aquela deprê que a gente sente por não ter feito o que iria ter feito. E isso mexe com a nossa autoestima, né? Porque a gente está falhando com a gente mesmo. Aí fica um pica-pau aqui, ó, acionado aqui, ó, falando, Carla, você podia ter resolvido isso daí, né? Agora, olha só, já podia ter verificado isso com antecedência, foi procrastinando, ó, agora ficou mais difícil para resolver, ou vai ficar mais caro. E aí fica aquela, né, coisa que traz aqui, cutucando a gente e deixando a gente mal, fica meio deprê. Beleza, agora vamos falar sobre os tipos de procrastinador, e eu quero que vocês comecem a se identificar. Conforme vocês forem se identificando, quem está aqui no Meet, começa a colocar para mim aí, ó, no chat, tá? Ah, eu sou esse aqui, só coloca o nome. Primeiro tipo de procrastinador é o perfeccionista. É aquele que, se não fizer do jeito que eu quero, eu não faço. Eu nem começo. E o perfeccionista tem uma frase minha que eu gosto muito, que é para quem aqui é perfeccionista começar a refletir. O excesso de critério limita a ação. Você engessa, porque é tanto excesso de critério que você nem tenta, nem começa. E aí junta que é o medo de falhar. Ó, já vamos juntar a razão da procrastinação com o tipo do procrastinador. Né? Então, o excesso de perfeccionismo faz com que você procrastine. O outro tipo de procrastinador, então, vão escrevendo aí. Pode escrever o tipo mesmo. Então, assim, quem é perfeccionista, escreve aí, perfeccionista. Tá? O outro tipo, o segundo tipo é gostar de adrenalina. Essa sou eu. Esse é meu tipo. Quando eu procrastino, esse é meu tipo. É gostar de adrenalina. Sabe o que é o perfil de quem gosta de adrenalina? Deixa tudo para a última hora, porque um pouco antes vai resolvendo e faz, e o negócio fica aquela adrenalina para resolver. Então, assim, eu tenho uma hora para resolver isso aqui, eu vou lá e resolvo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, e normalmente, esse perfil de gostar de adrenalina, esse perfil de procrastinador, ele está ligado com o quê? O excesso de confiança. Tá? E aí, claro, isso vai gerando ansiedade. Tá? Agora, dependendo do perfil, a gente até consegue, né? Quando eu falei que é o meu perfil, é o da adrenalina, muitas vezes consigo resolver. Mas assim, a adrenalina move quando ela é positiva, né? Porque o hormônio do estresse, a gente tem o cortisol, tem o bom e o ruim, que é o hormônio da adrenalina. A gente precisa disso. Mas ele não pode passar disso, porque se ele vira um excesso, ele começa a fazer mal. O outro tipo de procrastinador é o distraído. Distraído é assim, começa a fazer uma coisa, aí ele pega, aparece um negócio aqui, aquele pop-up no meio, assim, ele pega e clica e já vai para outra coisa. Aí ele vê uma palavra interessante, ele vai lá no Google pesquisar. Aí ele pesquisou a palavra, ele viu que tem um negócio, vai acontecer um encontro, aí ele vai e se inscreve. E aí ele pega e já entra no grupo do WhatsApp. Aí depois ele fala assim, mas peraí, onde é que eu estava mesmo? Quando vai ver, está fazendo outra coisa, e não tem nada a ver com aquilo que você sentou para fazer. E aí, por exemplo, o distraído ele tem esse perfil, tá? E aí ele começa e para, geralmente começa e para e ele vai indo, vai indo, e ele se distrai muito fácil, não foca. Foco e concentração é um dos problemas do procrastinador. Isso tem a ver com a dopamina, que a gente vai falar, que eu quero mais trazer aqui não é sobre o problema, mas como resolver esse problema. Então vamos caminhando aqui rapidamente. O outro tipo de procrastinador é o sonhador. O sonhador, que eu costumo chamar ele mais de criativo. É assim. Sabe o que a gente podia fazer?
a gente podia fazer isso, fazer aquilo, aquilo, aquilo. Ele vai tendo ideia. E aí ele vai criando, ele vai criando. Então ele fica no mundo das ideias e não realiza. Tem sempre boas ideias e fala assim, nossa, a gente podia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. E ele vai, e não parte para a ação, que fica muito no mundo das ideias. O outro tipo de procrastinador é o ocupado. Esse ocupado que eu estou falando, assim, a pessoa ela está sempre ocupada, mas ela nunca está realizada. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui: você se ocupa ou se realiza? Porque ocupado, todo mundo está. Nem que for em fazer aquilo que você não deveria estar fazendo. Mas você está se ocupando. Você está sempre fazendo alguma coisa. Então, desocupado, quase nós não estamos, certo? Só que o ocupado é aquele procrastinador que ele está sempre fazendo alguma coisa. Então, olha o nosso mecanismo, gente. Nosso cérebro, de uma certa forma, você fica bem com você, porque afinal de contas eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou me ocupando. Então, eu dou satisfação para mim mesmo, que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, porque, realidade, mas eu estou ocupada. Eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo também é importante. E fica se ocupando. Então, uma dica que eu já quero começar a dar, dica número 1. A partir de hoje, vocês se perguntem: o que eu estou fazendo agora, eu estou me ocupando ou eu estou me realizando? Isso vai ajudar vocês a se realizarem mais. Quando a gente se realiza, a gente procrastina menos. Por quê? Porque quando a gente se realiza, nós estamos mais na dimensão da essência e não na dimensão da demanda. Percebe, ó, a diferença? Nós vivemos muito na dimensão da demanda. Vai surgindo coisa, você vai fazendo. E distante da demanda da realização, que é da essência. Por isso a sensação de que eu não estou fazendo o que deveria estar fazendo, não estou fazendo nada. Aí a Milena escreve aqui: eita, acho que eu sou um pouco adrenalina. Deixa eu abrir aqui o chat. Um pouco adrenalina, talvez perfeccionista, acho que depende da situação, dá para ser assim? Sim. Nós somos um estado. Tem dia que você está mais, tem dia que você está menos. É um estado. Mais o que, menos o que, mas é um estado. E aí, boa a sua colocação, porque isso tem muito a ver com a essência que eu estou falando, porque nós vivemos muito mais no estado do que no ser. Quem é você? Quem sou eu? Como eu sou, de fato? Qual que é a minha essência? Como que eu me mantenho na dimensão da realização? Ou, gente, fazendo aquilo que faz sentido. Não tem os tem quês. Tanto tem que você coloca, que na realidade você procrastina porque você põe uma lista de tem quês. Agora, esses tem quês, eles realmente são importantes? Ou você está enchendo linguiça? Porque a lista de to-dos, o que eu tenho que fazer? É importante ter. Só que quando você tira da cabeça, põe no papel, é bem isso, você tira da cabeça e fica no papel. Aí você fica com a listinha para cima e para baixo, dias, semanas com a lista. Porque você tirou da cabeça e pôs no papel. Mas, Carla, não tem que fazer uma lista? Tem, porque a gente é visual. Só que, ó o nosso cérebro, olha só a nossa autossabotagem. Eu já pus aqui no papel, então não preciso mais me preocupar. Isso é inconsciente, tá? Inconscientemente. Sabe quando é bom fazer lista? Quando você não está conseguindo dormir, você pega um papel e põe no papel tudo do que você está com. Você está com a cabeça. Tudo que está aqui, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Põe no papel, porque aí você vai colocar no papel e vai dormir, porque você tirou da cabeça. Mas no dia seguinte, não é para você fazer isso. No dia seguinte, você tem que ir para ação. Não ficar pondo no papel. No papel, você põe à noite. Você tem que tirar da cabeça. No dia seguinte, você tem que ir para ação. E aí lembra dessa reflexão, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer agora, eu estou me ocupando ou estou me realizando? Porque se a resposta for me ocupando, você tem que rever se é isso mesmo que você tem que fazer agora.
E quando eu estou falando de realização, não estou falando de me realizar no sentido de fazer só o que eu quero. Não é isso. Eu posso me sentir realizada, por exemplo, em ter feito uma tarefa que eu não gosto. Mas foi tamanha a realização porque eu me livrei daquilo. E aquilo não ficou aqui, ó. Principalmente as coisas mais chatas, né? Que a gente não gosta de fazer, tá? E aí, por último, o tipo de procrastinador é o cauteloso. O cauteloso é aquele criterioso demais. Então, ele fala, eu vou fazer, mas eu vou fazer quando eu tiver nananã. Eu vou fazer quando já tiver resolvido tal coisa. Eu vou dar um exemplo. Tá? Estou fazendo uma pós-graduação no Einstein, em medicina do estilo de vida. Então, eu só vou começar a falar disso quando eu terminar a pós. Por quê? Porque eu já não posso começar a falar disso se eu já atuo com isso, né? Já estou atuando como coach de saúde. Por que eu não posso falar sobre uma coisa? Porque eu não terminei a pós-graduação, falta 2 meses. Não, só depois que eu terminar eu vou falar. Estou dando um exemplo aqui, né? Se eu já tenho um conhecimento daquilo, já estou praticando, então eu posso falar. Eu tenho que ter cautela se eu for falar de coisas que eu ainda não estou dominando totalmente. Mas se eu já domino, por que eu, né? Então, esse excesso de critério começa a limitar a ação e o saber está no fazer. Pega tarefas aí que vocês nunca fizeram, que vocês começaram a fazer, você vai melhorando a cada dia. Se não começar a fazer, né, acaba não conseguindo fazer. Nunca. E aí fica com essa pendência aí. Muito bem, terminando essa parte mais reflexiva em relação à procrastinação, é só para você entenderem que tem aí os tipos e os motivos. Vou começar aqui, eu dei uma dica que é vocês começarem a refletir. O que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer agora, vou me ocupar ou me realizar? Alguém quer perguntar sobre isso? Ou tranquilo? Entenderam essa prática? Isso vai te afastar de você ficar se ocupando com coisas que estão na dimensão da demanda e te afastando da dimensão da realização, que é aquilo que você tem que fazer. E aí você vai sair da autossabotagem, porque quando a gente se realiza, não faz sentido me sabotar. E aí muitas vezes a gente se sente realizado, sim, por fazer coisas, terminar tarefas que a gente também não gosta. Porque você se libertou daquela pendência, né? Então a dica número 2 é você começar a fazer aquilo que você tem mais dificuldade quando realmente é você que tem que fazer. Mas dentro dessa dica tem outra aí, que é delegar. Gente, pare de sofrer aquilo que você não tem aptidão para fazer. Delegue. Quanto tempo da sua vida você vai ficar brigando com você porque você tem que conseguir passar roupa? Um exemplo, estou dando aqui. Não, entendeu? Não tem aptidão para aquilo, já tentei, não vai. Não, mas é que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta. É por isso que você se enche de coisas para fazer e fica procrastinando. Isso é um dos motivos. Tem que aprender a delegar. Me fale aí, ou pense aí, uma coisa que vocês têm dificuldade de fazer, que vocês ficam com ela na lista. Já pensou, já parou para pensar em delegar? Então, o que acontece? Nós temos aptidões cerebrais dominantes, ok? E tem as que não são dominantes. E eu vejo mentoradas brigando com isso a vida toda. Eu falo, vamos nos libertar disso, você não tem aptidão. Então você vai tentar fazer o melhor, mas assim, tem coisa que você tem que aprender a delegar. Já tentei dirigir, Carla, já tentei fazer aula. Não estou falando para você desistir. Mas se você não tem uma aptidão, como é que você pode fazer? Você pode delegar. Como é que você delega? Vai de Uber. Dirige em horários de menos movimento, que você não fique nervosa, nervoso. Enfim, o que é que você, na tarefa diária, começa a observar aí, ó.
que vocês podem delegar, vocês estão sofrendo e colocando na conta de vocês que você tem que fazer. Você tem que dar conta. Porque você tem que conseguir fazer tudo. Nós não temos aptidão cerebral dominante para dar conta de tudo. Por isso que existe talento. Você tem talento para quê? Então, aquilo que você tem aptidão, você faz. E o que você não tem, você delega. Ou, se é você que tem que fazer, porque não é tudo que a gente pode delegar. Ficou claro isso? O que eu puder delegar, delegue. O que eu não posso delegar, tudo bem, eu vou fazer. Só que, então, a dica é, começa pelo que você tem mais dificuldade, para você se libertar disso. Porque o peso de uma tarefa que a gente não tem habilidade para fazer, por exemplo, imposto de renda. Não, já que nós estamos na época aqui. Se é uma coisa que você não tem a menor habilidade, você não vai, delega. Quem vai fazer? O contador. Só que ainda assim, tem uma parte que você tem que fazer, que é mandar as informações. E mesmo assim, às vezes você procrastina isso, porque não tem a menor aptidão para isso, para ficar olhando, tem que pegar relatório, pegar informe daqui, informe, meu Deus do céu, então tá. Só que você tem que fazer. Se você não mandar informação, ele não consegue fazer. Então já faz isso logo, gente. Já logo que abrir um negócio que é para mandar, você já manda, se livra disso. Não fica com isso aqui, esse pica-pau aqui, minando a sua energia vital com um negócio que você não fez até hoje. Se livra disso logo. Segunda dica. Nós temos um sistema de recompensa. Sim, a gente precisa de recompensa, sim. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente quer comemorar. Então, a gente quer uma recompensa. Quando não consegue, também quer. Tem um sistema de recompensa, só que aí, quando você não faz, a recompensa nem sempre é boa e tem uma autossabotagem. E vitimismo. Ah, não consigo fazer, quer saber? Vou comer um doce, porque não estou aguentando, porque está difícil. Ah, nossa, quer saber? Vou parar tudo, vou largar tudo e vou. E aí você vai para os seus sistemas de recompensa. Cada uma tem uma válvula, né? Cada um tem a sua válvula de escape para esse sistema de recompensa. Comece a observar aí qual é a sua válvula de escape. Qual que é o seu sistema de recompensa que você mais usa? Pensa aí agora, escreve para você aí. Qual que é o sistema de recompensa que você mais usa? Os mais comuns. Internet, ficar rolando mensagem. Timeline, perdendo tempo lá, tá? Segundo, comida, compras, bebida, sexo e por aí vai. Pode ser até drogas. Só que o que acontece? A gente precisa de recompensa, mas a recompensa é um mecanismo que é positivo quando a gente alcança, faz, não quando a gente procrastina. E aí a gente entra num ciclo da procrastinação, que é assim: eu tenho que fazer, se eu não fiz, eu vou atrás da recompensa, mesmo não tendo feito. Só que a recompensa é ruim. E aí, no dia seguinte, de novo. E fica nesse ciclo. Então, tem que fazer o quê? Ciclo da morte da procrastinação. Para fazer isso, não é só mental, porque só mentalmente a gente não dá conta. Vou pensar, não vou procrastinar e nunca mais vou procrastinar. Se pensar em não procrastinar resolvesse, era só pensar em não procrastinar, né? Certo? Então, o que acontece? Falta para a gente um recurso. E esse recurso que é o que eu quero passar para vocês agora. Tá? Que é a questão da dopamina, que é o hormônio do prazer, que tem a ver com o sistema de recompensa. Quer ver uma coisa? Comer é um prazer, beber é um prazer, comprar é outro prazer, transar é outro prazer. Então, são prazeres. Só que às vezes a gente usa isso em excesso, aí não é bom. Por quê? Porque você está usando fonte de dopaminas barata. Quer ver? Se você vai lá e come um doce, naquela hora, come um doce, ai que delícia. Passa daqui um tempo, você está querendo doce de novo. Então é uma recompensa barata. Então é uma dopamina barata. Entenda o seguinte, gente, dopamina tem a ver, é um hormônio do prazer, ok? Então nós temos isso é inconsciente, o costume de utilizar o prazer e ir atrás do prazer com fontes de dopamina barata. A mesma coisa, se você ficar rolando mensagem no celular durante um período,
e vendo se curtiram, se não curtiram, se comentaram, aí o que o outro postou, e aí e vai daqui, e fica rolando, isso é uma fonte de dopamina. Aí você, me fala aí quem não, tá? Você deixou o celular. Aí deixa eu focar aqui que eu tenho que fazer esse relatório. Só que é uma tarefa que para mim é desafiadora, fazer relatório. Quando você menos percebe onde é que está a sua mão e o que está na sua mão, o celular de novo. Você vê se você está lá de novo. Mas não é porque você está fazendo uma coisa importante. Você vai ver se você até pegou para fazer uma coisa importante. Só que apareceu um negócio lá, você começou a olhar, foi olhar outra coisa, foi olhar outra coisa, passou 25 minutos e você com fonte de dopamina barata. Só que tem um detalhe, vamos falar de cérebro? Você ensinou esse caminho para o teu cérebro. E o cérebro gosta de rotina. Entenderam por que acontece isso? Então, isso vira uma rotina. Você ensinou o caminho, dopamina barata. É uma satisfação. Dopamina barata é um prazer rápido. Ok? Tá? Fonte de dopamina barata é prazer rápido. Fonte de dopamina boa, rica, é um prazer que ele é duradouro. Então, quando a gente ensina para o nosso cérebro caminhos de dopamina barata, rápida, ele aprende. Então, toda hora você está pegando o celular, você nem pensa. Toda hora você está ali comendo um doce, está procurando um doce para comer. Ou então, você está se coçando para sair para comprar. Ou então, não sai para comprar, pior, compra pela internet. Tem gente que não consegue ficar um dia sem comprar, nem que for um negocinho baratinho. Ah, mas é baratinho. Isso é fonte de dopamina. Barata. Compras, você faz. E aí chega, tem gente que compra e chega a coisa em casa, nem lembrava que comprou. Nem lembra. Nossa, eu comprei isso, mas eu nem estava lembrando. Também fonte de dopamina barata. Tá bom, Carla. Ok. E como é que eu faço, então, para melhorar essas fontes de dopamina? Você tem que começar a rever as suas fontes de prazer. Porque uma das fontes de prazer é se realizar. Lembra da ocupação versus realização? Se você começar esse exercício de refletir, que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer agora, eu vou me ocupar ou me realizar, sem se mimar, não é o realizar fazer o que gosta, não é disso que eu estou falando. É realizar de forma madura, fazer o que eu tenho que fazer. Então, me sentir realizado. Você ensina novos caminhos de dopamina se realizando. Então, como que você ensina novos caminhos de dopamina? Quando você começar a rever suas fontes de dopamina. Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar agora, já. Quais são suas fontes de dopamina? Quais são suas fontes de prazer? Começa a listar aí. Pode listar. Fontes de prazer. Rápida, duradoura, não importa. Coloque pelo menos 3 fontes rápidas e 3 duradouras. Quero ver se vocês encontram as duradouras, mais do que as rápidas. 3 fontes de prazer rápida e 3 fontes de prazer duradoura. Inclusive, uma das fontes de prazer duradoura são planos, planejamento. Então, assim, por exemplo, eu quero emagrecer X quilos até tal data. Então, eu tenho um plano. Este plano, ele é um plano que daqui, o tempo que eu estipulei, eu vou ter um prazer enorme porque eu atingi esse objetivo. Então, durante o processo, eu não me vendo para dopaminas baratas, porque eu estou mirando lá na frente. É lá que eu quero chegar. E o prazer que eu vou sentir lá na frente é muito maior e muito mais importante do que me render para esse pedaço de pudim. Ou para essa cerveja, ou para essa carne com gordura, ou para essa. Você vai olhar para aquilo e falar assim, ó, aqui para você, ó. Por quê? É lá que eu quero sentir prazer. É lá quando eu me ver naquele corpo, naquele peso. Estou dando um exemplo aqui, mas pode ser para qualquer objetivo que vocês tenham aqui. Então, quais são as fontes de dopamina que vocês têm, fontes de prazer aí que são baratas?
E pode observar, todo dia ou toda hora você quer de novo. Não são duradouras. E aí, coloca as fontes de dopamina duradouras, de prazer duradouro. Tem gente que talvez esteja com dificuldade, falando, nossa, não estou conseguindo nem a rápida, nem a duradoura, porque minha vida está sem prazer. Então você precisa rever suas fontes de prazer, porque a vitalidade, a energia vital da gente vem se você tiver na jornada, em relação àquilo que você quer fazer, que você também esteja sentindo vida em fazer, né? É aquela coisa, é passar pelo processo, né? Passar pelo processo e durante o processo você também se sentir bem, não só ficar, né? E eu não estou falando aqui de privação, eu estou falando de substituição de fonte de dopamina. Então, vou ajudar vocês. Como é que eu faço, Carla? Qual é o seu hobby? Fala para mim. Qual é o seu hobby? Olha lá, duradoura, viajar. Você pode viajar sempre? Se você pode viajar sempre, ok. Mas se é uma vez ou duas vezes por ano, não vai ser suficiente. Coloque, falem para mim aí, qual é o seu hobby? Vocês sabem o que é hobby, gente? Hobby que eu tô falando? Qual foi a última vez que você fez isso aqui, ó? Uhul! Nossa, que demais! Isso é hobby. Isso é hobby. Não é, por exemplo, você pode até, o teu hobby pode ser ler, que quando você lê, você entra na história, aquilo faz com você, aquilo mexe com você de uma forma, é um prazer enorme, você se sente ali, você viaja no livro. Pode ser um hobby. Mas eu estou falando para vocês pensarem em hobbies assim que realmente mexam no seu dínamo. A gente tem um dínamo, sabia? Não é só carro que tem, não, tá? Para a gente ficar. O dinamismo, dinâmica. A dinâmica. Você fica com a. Né? Acende uma luz, uma chama, uma vontade de viver. Isso é o hobby faz isso com a gente. O hobby é a melhor forma da gente se pagar. É a melhor forma de recompensa. Qual é o seu hobby que você faz com você? Só você e você. Milena colocou viajar e correr. Mônica, nadar, nadar no mar, piscina, represa, nadar. Beleza. Aqui, ó, bordar, ler, cozinhar, pintar. Meu hobby é ler e bordar. E olha, tem uma coisa, tá? Quem faz atividade de ponta de dedo, cerâmica, bordar, mexer com planta, sabe? Jardinagem, é excelente para o cérebro, tá? Fica a dica. Quem faz atividade de ponta de dedo dificilmente vai ter Alzheimer. Excelente para o cérebro. Muito bem, esses são hobbies que vocês colocaram aí. E tem gente que fala assim, puxa, eu tenho um hobby que faz tempo que eu não faço, então você precisa se conectar, precisa começar a trazer essa fonte de prazer para a tua vida, porque isso melhora a tua energia vital. Você fica com mais energia para fazer aquilo que você tem que fazer e não gosta, você vai procrastinar menos. Pode observar, toda vez que você se priva de algumas coisas, porque você não está conseguindo fazer aquilo que a gente faz isso com a gente também, né? Não estou conseguindo fazer, estou procrastinando, então, sabe o que eu vou fazer? Eu ia lá almoçar na casa, não sei de quem, eu não vou, porque agora eu vou ficar aqui, porque eu tenho que, porque eu não consegui fazer o relatório, então agora eu vou fazer o relatório. Eu tenho uma mentorada assim, ela passa semana para fazer os relatórios dela, que ela tem que fazer os relatórios na profissão dela, que ela é personal. Aí no domingo, sábado, você chama a fazer alguma coisa, ela não pode porque ela está fazendo relatório. Mas ela faz isso como uma forma dela com ela mesma, dela se punir, porque você não fez a semana, agora você não vai fazer, ou não vai passear, porque você vai fazer o relatório. Quem aguenta, gente? Viver assim, sem prazer, procrastinando e ainda na hora que pode ter um lazer, um hobby, não vai fazer o hobby porque procrastinou. E o pior, né? Às vezes ainda assim não consegue fazer, fica dando voltas e não consegue fazer aquilo que
resolveu ficar em casa para fazer, se privando e ainda não realizando. Alguém se identifica com esse tipo de coisa? Então, gente, fonte de prazer, reveja as suas fontes de dopamina e comece a fazer essa substituição. Você precisa ter mais prazer para você ter mais vitalidade, para você ter energia, disposição, coragem para fazer as coisas que você não gosta de fazer e que você tem que fazer. E aí, as coisas que você gosta de fazer, é uma tendência maior da gente, né, fazer. Pelo menos o que gosta, a gente tende a fazer, e não a procrastinar. Certo? Muito bem. Então, são alguns caminhos aí. Outros caminhos são dividir tarefas em blocos, porque, gente, quando você divide em blocos, você tem aquela coisa, vou terminar essa parte. Opa, o cérebro fala assim, bom, isso aqui já foi. Então, você está mais próximo da realização. Porque quando você deixa a tarefa muito longa, parece que ela nunca vai terminar. É um martírio. Você fala, nossa, parece que eu nunca consegui terminar isso daqui. Então, dividir em blocos é outra dica. E aí, a parar de se culpar é extremamente importante também, porque você tem que começar a entender o que está por trás de você não fazer. Não ficar se culpando. O que está por trás? O que me leva a fazer ou a não fazer? O que faz com que eu faça coisas que me distanciam daquilo que eu realmente tenho que fazer? O que está por trás disso? Porque a hora que você entende o que está por trás, você vai encontrar caminhos de como resolver aquilo. Enquanto você ficar só se culpando, eu tenho que fazer porque a outra faz, porque a outra já fez, e eu que não faço. Né? Aí você entra naquele processo de sensação de culpa e se sente mal com você mesmo. E isso não vai fazer você sair realizando. Tá? Muito bem. O que vocês, em relação à fonte de dopamina e de prazer, conseguiram aí visualizar e enxergar para vocês começarem a melhorar essas fontes de dopamina? Essa é a maior dica aqui desse workshop da Farmácia do Corpo em relação à procrastinação. Rever fontes de dopamina. Porque é químico, gente, é processo químico, é hormônio, é neurotransmissor. Se você não tem fonte de dopamina boa, teu cérebro está treinado para caminhos de dopamina barata. Então você vai procrastinar muito mais do que você imagina. Se você começar a rever suas fontes de dopamina e fazer substituições, ensinar para o teu cérebro novos caminhos, o corpo começa a te ajudar. Aí você vai se realizar mais e vai procrastinar menos. É claro que não é só o hobby, eu dei um exemplo. Mas o que vai te realizar até o final desse mês? É terminar aquele relatório? Quer ver? Para ajudar vocês, coloquem aí no chat, quem quiser uma ajuda agora, como que eu troco a dopamina barata por uma duradoura com a questão que eu tenho que eu procrastino? Coloquem aí, quem colocar, eu vou usar o seu exemplo. Com o que é que você procrastina? É isso que eu quero saber. Que você está procrastinando com o quê? E aí eu vou ver a fonte de dopamina que você tem. Coloquem aí no chat. Procrastinam com o quê? Carla, eu posso falar pelo microfone? Pode falar, ótimo. Pode falar no Assim, microfone. eu tô sem teclado. Eu Ótimo. procrastino de criar conteúdo, né? Que eu trabalho com marketing, porque justamente eu sou muito perfeccionista. Eu não sei se é só por isso. Se eu conseguisse pelo menos postar um vídeo, 2 vídeos por semana até o final do mês, eu iria me sentir muito mais realizada. Ok. Você se sentiria mais realizada postando esses 2 vídeos por semana que você falou? Isso, o ideal é eu postar todo dia, Tá. mas Se fosse, conseguir 2 por semana até o final do mês, maravilha. tá, você teria pelo menos 8 vídeos até o final do mês. Certo? Isso, Você certo. sente prazer em fazer o vídeo? Sim, muito. Então tem uma fonte de dopamina aí, certo? Uhum. Tá. Se você tem prazer em fazer o vídeo, no que é que você não tem prazer em fazer essa tarefa?
Eu tenho um receio de criar e não alcançar, não sei. Eu acho que eu tenho expectativas muito grandiosas. Eu quero que o meu vídeo alcance sempre 10 mil pessoas. Não, nem sempre isso acontece. Sim, ok. Então, gente, qual é o tipo de procrastinador aí que a gente está identificando? Não é o excesso de critério? É o sonhador, não é? Não, sonhador é aquele que tem um monte de ideia e não realiza nada. Você está me falando aí de que você tem o quê? Uma exigência. É o Isso. perfeccionista, ok? Perfeccionista e com um excesso de critério. Hum. Eu quero fazer perfeito, então eu não faço. Eu começo, eu tenho muitos vídeos no rascunho, só que eu não finalizo eles porque se torna muito cansativo, porque eu Uhum. sempre estou mexendo em alguma palavra, em alguma dica, colocando figurinha no vídeo para ficar esteticamente bonito. Eu trabalho com isso também, com visual, né? Sim. Então, como é que você se sentiria no final do mês tendo postado 2 vídeos por semana, tendo 8 vídeos no final do mês? Muito bem. Tirei um peso das costas. Ok. Leve, Isso te daria prazer? muito. Mas e se esse vídeo ou algum deles não alcançasse a audiência que você tanto quer? Com esse Ah, critério que você coloca. faz parte, né? Pelo menos eu fiz. Tá. Então quer dizer que se você fizer aí uma ponte ao futuro em relação a isso, você vai se sentir melhor. Se você, mesmo que você não faça o vídeo perfeito, você se sente melhor do que se você não fizer. Sim. O Outra meu, coisa, hum. pode falar. O meu medo é, tipo assim, criar todos eles e ter um alcance muito baixo, tipo 200 visualizações, igual Ok. era lá no começo. Aham. Qual que é o tipo de procrastinação aí, gente? Medo de falhar. Rejeição? Medo de falhar. Mas isso é pautado no critério dela. Ela pôs um critério para ela de número de seguidores. Ninguém está falando para ela, certo? Ela está pondo o critério para ela mesma, que ela quer um número de seguidores X, de visualizações, e se não tiver, se tiver muito menos que aquilo, é o medo, ela falou, usou a palavra medo, é o medo de falhar, tá? Agora, se você terminar o mês e você tiver feito só 2 vídeos, ao invés de pelo menos 8, que é o que você está me falando, Isso. quantas pessoas teriam visualizado? Boa pergunta. Ah, um pode ter 500, outro pode ter 200, outro... São 8? Não, A gente pode... eu estou dizendo se você tiver feito só 2. Ah, tá. O risco é cada vez menos pessoas se eu fizer só 2. E você não tem medo disso? Verdade. E agora que eu não tô criando, eu não tô tendo nenhuma visualização. Então ninguém está vendo, nem os 200 que Não é poderiam, nem os 200 que poderiam estar vendo, não estão vendo. Olha, tá vendo, verdade. gente? Então, o que acontece? A gente põe umas coisas na cabeça e põe os critérios. Você vê como o tipo, né, o excesso do critério e o medo de falhar limita a ação. Aí você não faz. Só que o É, não fazer causa muito mais questões que vão te deixar insatisfeita do que com o prazer de ter pelo menos feito. E aí, no meio do caminho, o que acontece? Quando você tem fontes de dopamina que você revê, e você. O que tem a ver o prazer, o hobby? Ou então você colocar lá para você, bom, como que eu vou me sentir no final do mês tendo feito esses 8 vídeos? Como que eu vou me sentir? Então, isso daí passa a ser uma fonte de dopamina, porque, cara, na hora que chegar o final do mês, eu vou estar me sentindo muito bem. Então, aquilo lá, né, o planejamento é uma fonte de dopamina. Só que o excesso de critério é que precisa rever, porque ele está limitando a ação. E com isso você fica procrastinando uma coisa que você tem prazer em fazer. Ela disse que tem prazer em fazer o vídeo. Ok? Próximo. Mais um. E aí, fala no áudio, é melhor até, que aí aqui quem está no YouTube vai conseguir também ouvir a respeito dessa, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos pegar aqui um exemplo para
ajudar vocês aí a procrastinar menos, revendo fontes de dopamina. Mais alguém aí? Vamos lá? Abre o áudio e coloca aqui. Com o que você procrastina? Vamos, gente, mais uma pessoa. Olha o medo de se expor. Vamos aproveitar a jornada? Aproveitar o exercício? Ninguém? Quer falar outro, Alicia? Eu quero. É a que mais está aproveitando, gente. É porque eu sou muito procrastinadora, gente. Tá. Pode falar, então. Ô, Carla, Fala. pega o exemplo da Maria Dona Dil, a minha aluna Cida. Ela falou que detesta arrumar armário. Está procrastinando muito. Detesta arrumar armário? A Maria Dona Dil que falou, a Tá bom. Cida. Detesta arrumar armário. Tá procrastinando. Tá legal. Tô. E isso gera um incômodo. Gera. Gera, ok. Gera, porque eu gosto das coisas arrumadas, mas não é preguiça. É que eu prefiro bordar, eu prefiro ler. Ok. Então você está fazendo escolhas. E aí, as escolhas Uhum. que você faz, você acaba optando por aquilo que você tem mais prazer. Né? Sim. Agora, qual é o tamanho do incômodo por não arrumar o armário? Ai, grande. É grande? Me acho desleixada. Tá. E você gosta de arrumar armário ou não? Não, Não gosta. detesto. Ok, detesta. Então é uma coisa que você não gosta de fazer. Que opções você tem? Passar roupa. Tá. Aí também tem uma questão de aptidão. Então, o que Uhum. acontece? Gente? Tem coisas que a gente não tem aptidão. Tá? Não tem. É um conjunto de aptidões que nós temos que são as dominantes e tem as não dominantes. A gente não vai ter aptidão para fazer tudo. Então, se é uma tarefa que você pode delegar ou não. Ah, Ou até você posso. Ah, Até posso, mas eu acho que as minhas coisas sou eu que tenho que fazer. tá, você pode fazer isso com alguém? Alguém fazer junto Posso, com você? E posso. tornar isso mais prazeroso ou menos árduo? Sim. Posso chamar? Tem como chamar alguém? Quem seria essa pessoa? Ai, a menina que trabalha comigo aqui. Tá, Ela então, arruma muito melhor do que eu. então você poderia delegar, mas fazer junto ou fazer junto com ela? E aí você vai Poderia direcionar. delegar, né? Ou você vai fazer, pode fazer junto com ela, e aí você vai junto com ela direcionando do jeito que você quer que fique. Mas você faz junto com ela. É. Não Mas até necessariamente. isso eu tenho preguiça de fazer. A questão é a seguinte: a preguiça, tem a preguiça boa, né, que a gente precisa do ócio, de descansar e tal, mas tem Uhum. a preguiça acumulativa, aquilo que vai deixando a gente com esse mal-estar de não ter realizado. Né? É. Agora, o que isso tem a ver com a dopamina é o seguinte: qual é o prazer que você tem de abrir o armário e de estar arrumado? É E tá seu? lindo, maravilhoso. Mas é para você ou para as É muito pessoas da grande. casa? É Onde muito está a bom você ver fonte? um armário arrumado, não é? Todo mundo Mas, acho que tem esse prazer. mas esse prazer, eu estou te perguntando, é para você quando você abre, ou esse prazer é para as pessoas que vivem com você quando abrem? Não, é para mim. Não É para gosto que ninguém você. mexe no meu armário. Ok, legal. Então é para você. Então é uma fonte de prazer você abrir. Quando você abre, faz uma ponte ao futuro aí comigo. Quando você abrir o armário e vê ele arrumado, qual é a sensação que você vai ter de prazer? Qual é? Ai, agora tá tudo certinho. Agora eu não vou perder tempo para procurar as coisas. Vai estar tudo organizado. Quando eu quiser uma camisa branca, tá aqui. Quando eu quiser a vermelha, tá lá. É isso daí que é. Então é E traz tempo, mais praticidade, né? felicidade, e, Uhum, e, e o prazer é a realização de ter feito a tarefa. Não é um prazer, gente? uhum. Quando a gente realiza? É lógico. Tudo é um prazer quando você borda uma toalha bonita, quando você faz uma comida gostosa, quando você faz um exercício bem feito, né? Quando a Ok, Mi fala, ai, que mas maravilha, ih, eu fico toda cheia. Mas não, tudo bem. Agora entenda o seguinte: muitas vezes está faltando para a gente recurso. Sabe que recurso que eu Uhum, estou falando? É vontade.
Sabe de onde vem essa vontade? Porque está com baixa produção de dopamina. Então, tem que vou fazer com vocês 3 práticas aqui Aqui para tem aumentar a fonte de dopamina. mais uma coisa. Ah, Eu acho que é a idade também. Porque todas são jovens aqui, né? E eu já não sou tão jovem. não sei se todas são jovens. Não Todas sei. são minhas filhas aqui, servem para ser Ah, minhas é? filhas. Mas, além das suas filhas, tem outras pessoas aqui na sala. Mas diga, qual é a outra coisa que você quer A falar? outra o quê? Ah, pensei que você ia falar que tinha outra coisa. Não. Não, tá. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, vou entrar na prática neurocorporal para vocês entenderem a ligação disso. Como é que você aumenta a fonte de dopamina no corpo? Porque a dopamina ela é produzida no corpo, essa fonte de prazer. Quando a gente aumenta essa produção, a resposta é maior. O que eu quero dizer com isso? Você passa a ter mais vontade para fazer as coisas. Por quê? Porque passa a ter uma resposta maior do seu corpo, né, em termos de neurotransmissores, de neurônios, que te ajudam a fazer tarefas, inclusive aquelas que você não gosta, porque você passa a ter uma fonte maior de dopamina, que é hormônio do prazer. Então, mesmo que você esteja, uma das razões de você estar procrastinando pode ser a baixa produção de dopamina. Uhum. Então, eu falei de rever as fontes, e agora eu vou entrar com a prática neurocorporal, que vai ajudar a aumentar a produção desse neurotransmissor, que é a dopamina. E aí aumenta a nossa sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade. A gente precisa disso para a gente conseguir, cada vez mais, realizar aquilo que a gente quer fazer. Porque se você entrar num ciclo de que você não está fazendo, e aí você, por conta disso, vai através de dopamina barata. Vocês entenderam que isso é um ciclo vicioso? Só que não é um ciclo vicioso mental, é químico, gente. Então a gente precisa trazer novas fontes de dopamina, e uma delas vem pela atividade física, tá? Uma delas vem pela atividade física. Eu vou rapidamente compartilhar aqui com vocês um slide para vocês visualizarem um pouco do que eu estou falando, e a gente vai fazer em seguida a prática para encerrar, tá? A prática, nós vamos trabalhar 3 movimentos com o corpo, então vocês vão levantar, tá bom? Tá? É mexer esse corpo aí, porque senão não produz dopamina com o corpo parado, não, tá bom? Tá? Então, assim, uma das fontes para a gente melhorar a produção hormonal no nosso corpo é a atividade física, e não é só a dopamina, é a endorfina, a serotonina, então vai melhorar a sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, e aumenta o nosso dínamo, ou seja, a gente fica mais dinâmico, até para fazer aquilo que não gosta, que é só você que tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Quero mostrar aqui para vocês só um slide e a gente entra com a prática. É esse aqui. Compartilhando. Então, olha só. Vocês vão levantar agora e vão acompanhar aqui comigo um raciocínio. E entender essa importância aqui. Da ligação do músculo com o nosso cérebro, tá? Então, o que acontece? Quando você entende que a parte da frente do nosso corpo, a parte da frente do nosso corpo é a gente com o mundo, a nossa relação com o mundo. Como você vai para o mundo? E a parte posterior do nosso corpo, a parte posterior, é a gente com a gente mesmo, tá? Então, entendendo primeiro essa questão, comece a observar como é que está a parte da frente do seu corpo. Em questão de tônus muscular, então, vou pegar aqui, ó, peitoral. Como é que está o meu peitoral? Como que está o meu abdômen?
né? Como que esse músculo, ele tem tônus? Ou ele está flácido? Como que está os braços, parte aqui da frente dos braços, nosso antebraço, punho. Então, vamos sentir como que está o nosso corpo. E entender que a forma como o seu ombro é arcado ou é um ombro mais aberto? Como que você está em relação à vida? Porque se você não tem um tônus muscular, você está com pouco sangue no teu músculo. E o coração é um músculo, não é? O coração, para ele ficar viçoso, para ele, né, ele realmente bombear, e a gente ter uma saúde no coração, precisa ter sangue. Diástole, sístole, ou seja, o sangue entrando e saindo. O músculo, gente, é a mesma coisa. Se a gente não tem tônus muscular, é um músculo que está sem saúde. Não é sobre o aspecto visual, mas é sobre a saúde dos nossos músculos e dos nossos ossos. E tudo isso tem a ver com a nossa postura. Se eu tenho uma musculatura trabalhada, fortalecida, eu fico com o quê? O meu peitoral mais aberto, não fico? Eu fico com mais coragem para encarar os desafios. Isso tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Por isso que tem essa expressão, vem cá, pode vir. Por quê? Eu estou com coragem. Enfrentamento, meu enfrentamento, a minha coragem, ela está positiva. Eu estou preparado para o mundo. E a parte posterior é a gente com a gente mesmo. Tem a ver com a procrastinação, sabe por quê? Por que tem a ver com a procrastinação? Porque é justamente a nossa conversa interna com a gente mesmo. É quando fica aquela questão, você podia ter feito, você não fez. Os nossos vínculos internos, a nossa conversa interna, a cobrança por não ter feito. Então, como é que está a sua musculatura posterior? Vamos sentindo, quero que vocês verifiquem as suas costas, como que está essa musculatura. Se você minha está tensionada. Como? As minhas costas estão bem tensas, assim, tensionada. Então, mas é tensionada, é de tensão no músculo que está rígido porque você está tensa, ou é por conta de tônus muscular? Eu estou falando, é para ver a questão de tônus. Eu tenho as minhas costas, existe um tônus, o glúteo, se você apertar seu glúteo, tem tônus muscular, a sua perna, a parte da frente da sua perna. E a parte posterior? Gordurinha. Como é que está a sua parte posterior? Como é que está esse fortalecimento muscular? E a sua panturrilha? Como é que está a sua panturrilha? Sabe de onde que vem a expressão bunda mole, gente? É porque o músculo do glúteo é o músculo do arranque, é o músculo da ação. Aquela pessoa é uma bunda mole, não sai do lugar. É por isso, porque é uma musculatura que tem a ver com a ação, é o músculo do arranque. Nenhum carro sai do lugar se não tiver arranque, né? Então, a gente também. Então, qual é o nosso motor de arranque? É o nosso glúteo. Então, eu vou ensinar para vocês agora qual é a relação do músculo com o cérebro. Então, vamos lá comigo? A panturrilha é o músculo da iniciativa. Esta é a relação do músculo com o cérebro. Panturrilha, iniciativa. O quadríceps, que são as nossas coxas, tem a ver com o instinto. Saber o que fazer. Sabe quando você não está sabendo muito o que fazer? Estou para lá e para cá. Faço uma coisa, faço a outra. Não sei o que eu faço primeiro. Eu estou indecisa. Eu não consigo tomar decisão. Está faltando instinto. E o glúteo é arranque. Certo? Tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vou até mudar aqui o dispositivo rapidamente para poder fazer a prática com vocês, para vocês poderem visualizar melhor o movimento. A gente vai fazer 3 movimentos para ativar o cérebro, para vocês terem mais confiança, controle, planejamento, tomada de decisão e ação. Tá?
Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, olha só. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, quando nós trabalhamos trapézio, tá? A panturrilha, o quadríceps, que são as coxas, e o glúteo, principalmente o trapézio, ele vai trazer mais autocontrole, centramento, planejamento e tomada de decisão. E por quê? Porque essa musculatura, ela ativa o córtex pré-frontal, que é razão, clareza, discernimento, e vai diminuir a ação do límbico, que é emoção, ou límbico profundo, que é emoção profunda. E aí a gente procrastina muito, por quê? Porque está com o límbico acionado, que é emoção. Aí fica no vitimismo, fica no coitadinho, mas também, e não faz para ação, fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque está faltando recurso interno, está faltando neurotransmissores, está faltando disponibilidade no seu cérebro para você funcionar bem, para ativar o teu córtex pré-frontal, que é a tua razão, clareza e discernimento, para sair fazendo o que tem que fazer. E parar com esse rame-rame, com esse mimimi, com essa coisa, que você mesmo faz, porque você... Mas na realidade não é porque você tem preguiça, porque você não quer, é porque está faltando uma resposta do seu corpo, uma resposta, né, maior, para quando o seu sistema nervoso vai encarar as situações, tem disponibilidade lá de neurotransmissores para você funcionar. Então, é um recurso interno, o nosso corpo funciona. Mas, né, a gente consegue ativar todos esses neurônios para a gente conseguir ter mais clareza, discernimento, mais essa parte do cérebro acionada. Só que uma das práticas para acionar isso é a atividade física diariamente. Então, todo mundo pode observar. Quem faz atividade física todos os dias procrastina menos. Pode observar. Concordam? Já repararam isso? Uma das razões da gente procrastinar é não fazer atividade física todos os dias. Por quê? Todos os dias você produz neurotransmissores, hormônio da serotonina, endorfina, dopamina, que são hormônios do bem-estar, do prazer, e aí vai deixar você, e ativa mais essa parte do cérebro que eu estou falando, explicando para vocês. Ou seja, você tem muito mais recursos para conseguir encarar os desafios. Tá? Bom, vamos lá, vamos à prática. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou só trocar aqui o dispositivo rapidinho, para vocês poderem me visualizar melhor, para a gente fazer essa prática, a gente finaliza em 10 minutos, tá bom? O que eu vou fazer aqui não é nada que vocês já não conheçam. Mas vocês vão entender agora pelo viés neurosistêmico como é que acontece a importância disso. Então, agora deixa eu entrar aqui pelo meu celular. Estão me ouvindo agora? Agora sim? Tá legal. Muito bem. Estão me vendo? Só um minutinho. Pessoal que está no YouTube, um abraço para vocês. Vocês vão conseguir ver essa prática. Tá? Essa prática vai ser exclusivamente para quem está aqui na sala do Meet. Mas quem quiser saber mais sobre procrastinação, só acompanhar meu canal no YouTube ou então lá no Instagram, Carla Souza SP. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
Vocês estão aí? Vamos lá. Vou passar para vocês 3 movimentos, tá? O agachamento, gente, ó, quando a gente faz o agachamento, vocês estão me vendo no corpo inteiro? Então, tá, beleza? O agachamento é um movimento que quando a gente faz, nós estamos trabalhando iniciativa, certo? Instinto e arranque. Então, eu vou ensinar para vocês um novo mantra, o mantra do agachamento. Vocês vão agachar comigo e aí vocês vão começar a treinar, fazer esse agachamento com uma percepção neurocorporal, com uma consciência neurocorporal. Isso faz uma diferença no exercício. Então, quando você agacha, cada uma de vocês agacha como vocês conseguirem. Quem não conseguir agachar dessa forma, pode fazer aqui na parede, tá? Ó, fazer esse agachamento aqui na parede. Se você não conseguir agachar, tudo bem? Tá? Aí desencosta, pode encostar aqui na parede, apoiar. Ó, tô fazendo aqui na parede, apoiando. Quem não conseguir fazer sem ser na parede, não tem problema. Mas vamos lá. Todo mundo comigo, vocês vão... Abre o microfone todo mundo. Abre o microfone todo mundo. Vocês vão repetir comigo. Iniciativa, instinto e arranque. 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 Legal. Bom, bem, esse é o primeiro, falta mais 2. O abdômen, ele está no meio do nosso corpo, certo? A parede abdominal, quando ela está fortalecida, dá para a gente o quê? Estabilidade na vida. Ninguém enverga, gente, se tiver um abdômen trabalhado. Eu não estou falando aqui de gordura ou não. Eu estou dizendo que tem muita gente que tem gordura, mas seu abdômen fortalecido. Então, faz aqui, ó. Como é que está seu abdômen? Como é que está a parede do seu abdômen? Então, tem que fortalecer essa parede. Por quê? O abdômen é o músculo da estabilidade na vida. O peitoral é o quê? Coragem. Coragem. Certo? Enfrentamento. Ó, peito aberto. Preparado. O que vier, eu resolvo. Só tem o osso no meu peito. Tá? E aí, então juntou aqui, ó, abdômen, estabilidade, peitoral, coragem. O que será que são os braços? Arrisquem. Braço significa o quê? Ação. Garra. 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 Quando a gente está com garra, a gente faz o quê? Né? Eu tenho. Ou quando vence, não é? Ó. Então, o braço é a garra. Aí, as costas. Pense vocês numa barra. Se você está pendurado na barra, tá? Estamos pendurados numa barra, para você se sustentar numa barra, se pendurar, ó, pode brincar, sei lá, e é importante que vocês façam até hoje, se pendurar na barra, é sustentação. Você se sustenta na barra, você se sustenta na vida. É sustentação. Por quê? Juntam que o trabalho das costas, ou seja, as costas, ó, as costas são o quê? Sustentação. Controle. Sustentar, controlar e conseguir se manter. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Trabalhar a nossa estabilidade dessa forma aqui, ó. Como a gente trabalha estabilidade? Fazendo o quê? Um abdominal, por exemplo, isométrico, ó. Só segurando
Ó, quem não conseguir sem as mãos no chão, apoia as mãos no chão. Vamos lá? No chão, apoiando aqui. Quem estiver na cama, tudo bem, faz na cama. E aí você tenta estender aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou estendendo, ó, flexionando e estendendo as pernas. E o meu tronco, ele é igual o livro aqui, né? Eu fecho aqui e abro. Fecho e abro. E as mãos estão... Vocês estão vendo onde está minha mão? Dá para ver que está no chão aqui, apoiada? Tá dando para ver? Dá. Dá? Dá. Tá. Eu tô com a mão apoiada aqui atrás, ó. Vou fazer isso aqui. Eu tô trabalhando o que aqui? A minha estabilidade. A estabilidade. E para trabalhar mais ainda essa estabilidade, você pode parar e, ó, as mãos aqui estendidas né, ao longo do joelho. Para cá fica melhor. Isso, ó. Parado aqui, ó. Estabilidade. Treinando minha estabilidade. Contraindo o abdômen. Então, quer dizer que todo exercício que eu fizer de abdominal, eu estou trabalhando estabilidade. É a nossa estabilidade. É importantíssimo trabalhar abdômen. E a gente não trabalha abdômen só com treino de abdômen. Você trabalha abdômen no agachamento. Por exemplo, você está trabalhando abdominal de forma indireta. É que aqui a gente faz, quando trabalha o abdômen aqui, é de forma direta. Eu estou trazendo aqui o quê? O agachamento, iniciativa, instinto e arranque. O abdômen, estabilidade. E vamos fechar com uma prancha. Ó. Vou fazer a prancha. Na prancha, a gente tem o quê? Estou trabalhando o quê aqui? A nossa garra. O peitoral, que tem que estar ali fortalecido também para segurar na prancha. O nosso abdômen está sendo trabalhado. E a lombar também. E a gente trabalha muito mais, por exemplo, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu estou fazendo o quê? Uma abertura lateral. Deixa eu colocar aqui. Ó. De um lado, do outro. De um lado, do outro. Trabalhando garra, enfrentamento, coragem, peitoral, as costas e o abdômen tudo junto. Só de ficar na prancha, a gente já está trabalhando isso. Lembrando que a prancha é o glúteo, não é nem para cima e nem muito para baixo. É uma prancha. Então, esse simples exercício, qualquer exercício que você fizer para trabalhar essa musculatura, você está ativando dopamina, endorfina, serotonina e aumentando a sua iniciativa, instinto, garra, estabilidade, sustentação, coragem. Você com certeza vai procrastinar menos. Só que isso é uma produção que a gente tem que fazer diariamente. Sabe por quê? Por que a gente tem que fazer todo dia? Porque a gente usa todo dia. Todo dia você tem desafio, todo dia você tem coisa para fazer, todo dia você tem coisas para fazer que você gosta menos ou gosta mais. E todo dia você tem que produzir aquilo que você vai usar. Porque se você não produz, você vai ter que dar conta. E aí o que acontece? O nosso organismo faz o quê? Ele vai pegando da reserva. A reserva funcional, gente, é a nossa poupança para longevidade saudável. Se você não produz o que você vai usar no dia, você está utilizando a sua reserva funcional. Porque você tem que funcionar de qualquer jeito. Chega uma hora que a reserva acaba, igual do carro, você fica andando no carro na reserva, e aí a conta chega. Porque você ficou usando a reserva. Então, na realidade, é simples, porque 30 minutos de atividade diária, eu estou dando um exemplo aqui, não é só essa fonte de dopamina. Tem outras fontes, né? Eu falei, por exemplo, o hobby é uma fonte de dopamina. Mas a atividade física, como tem essa relação neurocorporal, que é a ligação do músculo com o cérebro,
é muito mais efetivo. A gente conseguir ter um retorno, uma resposta mais rápida, fisiológica, que não seja só mental e emocional. Por quê? Porque, na realidade, o nosso emocional, ele fica equilibrado quando nós temos o nosso sistema nervoso equilibrado. O sistema nervoso equilibra quando nós temos no nosso cérebro uma quantidade de neurotransmissores suficiente para dar conta do dia. E aí o emocional fica super equilibrado quando o nosso sistema nervoso está equilibrado. Então, para fechar, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: alimentem o seu cérebro. Não é só o nosso estômago, nosso corpo que a gente alimenta. Alimente o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele se alimenta de neurotransmissores. E a gente produz muito neurotransmissor, os hormônios. O que acontece? A produção hormonal gera, né, a produção dos neurotransmissores, que acontece no intestino. Então, se alimentar bem ajuda nessa produção, sem dúvida. O alimento é o combustível que você põe na máquina. E o neurotransmissor é o aditivo que você coloca lá no cérebro. E aí essa máquina vai funcionar bem melhor. Então, a atividade física ela é extremamente importante fazer diariamente, mesmo que 30 minutos, o que você conseguir fazer para melhorar essa qualidade, né, de ativação cerebral e de equilíbrio do nosso sistema nervoso. E lembrem disso. A gente só fica com a emoção abalada quando está o sistema nervoso abalado. O sistema nervoso abala quando tem baixa produção hormonal. O nosso corpo fabrica. Então, não precisa... a ansiedade diminui. Você não precisa tomar remédio para ansiedade, para depressão, para nada, porque o corpo, ele estando regulado, você consegue funcionar com muito mais recursos interno e depender cada vez menos de recursos externos, que são os remédios. E aí, ainda com isso, evita muitas doenças. Beleza? Perguntas? Querem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, né? Falar alguma coisa, perguntar, enfim. Carla, você falou uma frase, eu fiquei com dúvida. Você falou que a dopamina é o combustível da máquina, né? E o que é o aditivo? Os hormônios. Na verdade, eu fiz só uma relação, isso não é uma coisa exata, eu só fiz uma analogia comparando com o carro, tá? Certo. Não tem uma coisa certa. Eu entendi, assim, o que você disse. O importante é você entender o seguinte, vocês entenderem que o alimento que você come, o que você põe na tua máquina, é o tipo de combustível que você está escolhendo. Eu vejo um monte de gente aí que escolhe o melhor posto de gasolina, com o melhor combustível para colocar no carro. Até briga. Por que você pôs aquele posto? Não é para pôr naquele posto? Então é o melhor posto, com o melhor combustível para colocar no carro. Tudo que é de melhor vai naquele carro. É a roda, o pneu, enfim. Principalmente o combustível. Na hora que vai escolher o combustível para pôr nessa máquina, não escolhe o melhor. Come qualquer coisa. Porque está correndo, porque não dá tempo, porque não planeja o que vai comer. E aí o que acontece? Você está trazendo menos energia para o teu corpo e, obviamente, a resposta vai ser menor. Se o combustível é ruim, o carro engasga. Se a comida que você come não é de qualidade, não é saudável, a sua máquina começa a engasgar. Não vai ter a mesma performance. E aí o que eu disse em relação à atividade física é que uma das práticas, né, um dos pilares que mais produz neurotransmissores e regula o nosso sistema nervoso é a atividade física, porque quando você faz atividade física, você vai produzir dopamina, endorfina e serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade e do bem-estar. E a gente precisa de tudo isso, tanto que tem gente que toma remédio para não sentir ansiedade, para diminuir a ansiedade, remédio para se sentir melhor,
Por quê? Porque está faltando o hormônio do bem-estar. Então, a atividade física ajuda a produzir muito neurotransmissores. E se você come melhor, o seu intestino vai estar mais limpo. E ele estando mais limpo, essa produção de neurotransmissores também começa a ser maior. Por quê? Porque imagine um combustível ou um óleo no carro, você põe lá um óleo novinho, de melhor marca, mas não troca o filtro. Aquela borra do filtro de óleo vai ficar misturando com o óleo novo, vai. E o carro não vai funcionar tão bem. É a mesma coisa. Se você não cuida do seu intestino através da sua alimentação, ele fica sujo e aí vai ter menos produção hormonal. Então, quem tem menopausa, por exemplo, diminui. Por quê? Porque diminui a produção hormonal. Então, esses recursos internos, eles ajudam muito a melhorar todo o funcionamento da nossa máquina. E a farmácia do nosso corpo está onde? É no nosso intestino. É lá que produz 90% dos nossos neurotransmissores, neurônios são produzidos, os hormônios, gente, 95% são produzidos no intestino. Só 5% é produzido no cérebro. Então, a atividade física diária aumenta essa produção. E aí o nosso cérebro fica com muito mais neurônios. Consequentemente, o sistema nervoso vai estar mais equilibrado, você vai conseguir ter muito mais qualidade de vida, porque você vai ter mais clareza, mais discernimento para as coisas, menos ação da emoção, do límbico, aquela coisa que fica. E aí você vai procrastinar bem menos, porque você vai ter mais recurso. Parar de se esforçar só mentalmente, e ficar se cobrando que você não faz, sendo que na realidade está faltando um recurso aí que é o químico, né? É o fisiológico. A gente precisa desse recurso. Senão a gente não consegue dar conta. Aí a vida fica. Só um minutinho. A vida fica muito. Tá me ouvindo? Sim? A vida fica muito mais fácil com mais recurso. Muito mais difícil com menos recurso. Ou seja, o seu esforço para dar conta das coisas é bem menor. Aí você consegue fazer algo mais. Você vai dar conta de fazer essas coisas que você fica procrastinando. Nossa, tem coisa que você procrastina que é difícil para você, vai passar a ficar fácil. Você fala, nossa, eu estou fazendo isso. Por quê? Porque você tem mais recurso interno, você está querendo dar conta só pensando. Isso é muito cansativo. Só pela mente não há saída. A gente tem que ativar a nossa inteligência do corpo. Ativar essa produção. Tá bom? Muito bem. Vou finalizar com vocês. A gente já caminhou bastante aqui. Depois eu compartilho com vocês sobre quem quiser vir para a mentoria da Farmácia do Corpo. Esses são os pilares da mentoria, tá? Então, a gente vai trabalhar na mentoria desintoxicação do intestino, que é a limpeza, alimentação saudável e por tipo sanguíneo, suplementação, treino de força com esse viés neurocorporal que eu passei para vocês hoje, que aí é muito mais efetivo, muito mais eficiente, hidratação, sono reparador, regenerador celular e centramento. Com tudo isso aqui ativado, que são os pilares da medicina do estilo de vida, procrastinação vai embora. E a gente começa a ter mais, né, mais recursos para fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como é que vocês... Se não, eu gostaria que vocês pelo menos dissessem como vocês chegaram e como vocês saem. Carla, primeiramente, né, queria te agradecer. E assim, o que eu pude... O seu microfone tá fechado. Tá falhado? Tá aberto. Agora tá ouvindo? Pode ser duas palavras. Cheguei assim, tô indo embora assim. Tá ouvindo, Carla? Tá fechado. Eu estou. Fala alguém antes Eu da tô minha ouvindo. abrir. Não sei o que não tá Eu dando. tô ouvindo normal. Vocês estão me ouvindo? Eu Sim, tô. A Carla Peraí, não gente, deve tô achando que é aqui, que eu não tô ouvindo ninguém. Ah, era aqui. Desculpa. Pode falar. Primeiramente, agradecer. E assim, o que eu pude ter de insight hoje
diferente do que eu tive da primeira vez que eu tive a mentoria com você, é assim, que a gente tem que partir para ação, independente de como a gente esteja, se a gente quiser melhorar. Porque senão vai cair no ciclo vicioso da procrastinação. Então, o que eu percebo assim, não tem jeito. Se você quer melhorar o que está acontecendo com você hoje, agora, por um jeito ou de outro, você tem que ir. Você vai ter que dar teu jeito. Para que isso comece a ter esses recursos melhorados internos para se tornar algo mais leve e gostoso, né? É isso que pelo menos eu pude estar percebendo hoje e sair com essa sensação. Que, Então, né, dependente do que a gente só fica assim, né? Eu precisava melhorar isso, eu precisava melhorar aquilo. Não adianta só ficar, eu precisava. Tem que fazer. Só vai melhorar se a gente começar a fazer. E assim, de pouquinho em pouquinho, eu acredito muito nisso. Hoje, o que eu posso melhorar dentro de tudo isso que está me incomodando? Então, e o que eu posso fazer? Então, é nisso que eu vou trabalhar. Porque acho que a gente fica naquela coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, no fim não faz nada. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, grãozinho em grãozinho, acho que isso a gente vai conquistando. Porque às vezes, o que eu ando sentindo também, que às vezes eu falo assim, eu não vou fazer porque eu não vou dar conta. Mas calma, começa com isso, depois com aquilo, até tudo que você queria ter melhorado vai alcançando aos poucos e com leveza, porque acho que isso que está faltando em nós, eu acho também, um pouco de querer ser mais leve, e não de querer só dar resultado e mostrar resultado para os outros. É isso que me proporcionou hoje, que me causou hoje essa sensação. ótimo. É bem isso, começa de alguma forma, vai fazendo, e não é só sobre chegar, é também curtir a jornada, né? E aí você vai fazer, e o saber está no fazer, vai fazendo, e que é uma das coisas que eu falei, divide por blocos, escolhe uma coisa para, isso aqui eu vou fazer, senão você fica, tanta coisa que você fala, nossa, não vai dar, não vou conseguir. Exatamente. Então, muito bem. Okay. Se vocês puderem todo mundo abrir, eu só queria tirar uma foto também. Mas eu quero que todo mundo fale rapidamente aí, 2 palavrinhas aí, como você chega, como você sai. Mas quero tirar uma fotinho com vocês aqui também. Juliana, se quiser abrir. Rogério, não vi o Rogério, não sei se ele está aí ainda. Juliana estava aí. Mas vamos tirar uma foto aqui. Isso. Legal. Então vamos lá. Vamos finalizar? Como eu cheguei, como eu saio? Eu cheguei dispersa e agora estou olhando mais para dentro de mim. Ótimo. Próxima? Desconectada e mais focada agora. Ok. Eu cheguei um pouco desanimada com as metas que eu tenho e agora eu sinto que é possível. Eu cheguei sem entender muito porque eu procrastino e agora já estou mais ligada. Tá, ótimo. Não é Rogério que está aí, não. Quem que é? Abre teu microfone. Abre o microfone, Cris. É minha cunhada. Abre o microfone. Aí, Cris, abre o microfone. Agora foi. Acho que tem que aumentar o volume. Aumenta o volume. Olá, Dani. Olha, Dani. Dani tá aí, firme. Fala aí, Dani. Como é que você chegou? Como é que você sai? Essa história toda. Eu cheguei meio com preguiça e saí pensando que eu não posso procrastinar, não posso. Agir. Agir. Muito bem, muito bem. Mônica?
Não está conseguindo abrir o microfone. Bom, gente, eu cheguei aqui super animada para fazer esse workshop. É um tema que eu gosto muito de falar dentro do workshop de procrastinação e prática neurocorporal. Vocês podem encontrar, tem uma live no meu canal do YouTube, depois eu compartilho com vocês lá no grupo, tá bom? Essa live também, depois vocês podem rever a respeito desse assunto, que é uma coisa que incomoda muita gente, né? Sobre falta de foco, concentração para fazer as coisas, a tal da disciplina, que tem a ver com a questão da procrastinação. E acho que a maior contribuição que eu quero deixar para vocês aqui hoje, o recado é: não é só através da mente, não é só sobre eu pensar que eu preciso fazer, resolver isso, não procrastinar, e aí eu ficar me culpando porque eu procrastino. Vocês precisam entender que um dos recursos né, que vai ajudar vocês não procrastinarem é a melhorar a resposta interna. E esta resposta interna acontece através de aumentar a disponibilidade de neurônios. E para aumentar, tem que cuidar da alimentação e fazer atividade física todos os dias. Isso vai ajudar muito vocês a procrastinarem menos, porque vai ter mais recurso. Ou seja, sistema nervoso mais equilibrado, e aí emoções mais equilibradas, e a gente consegue fazer as coisas com muito mais facilidade. Porque às vezes a gente acha difícil uma coisa que não é tão difícil assim. Porque está faltando recurso. Então, mexam-se. Produzam neurotransmissores todos os dias, para que vocês tenham disponibilidade para usar. Todo dia você toma banho, não toma? Então, todo dia você faz 30 minutos de atividade física. Deixa entrar no flow, no fluxo da vida. E você não fica pensando, será que eu tomo banho hoje? Será que eu tomo banho? Não, você abre o chuveiro e toma banho, ou não. Tem alguém aqui que não toma banho todo dia. A atividade física é a mesma coisa, é para entrar no flow, porque ajuda muito a gente a melhorar a nossa resposta para lidar com os desafios. Resposta fisiológica. Recurso interno, superpoderes. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Obrigado por vocês ficarem aqui esse tempo todo. Eu falo para caramba. Obrigada a você, Carla. É um Obrigada a prazer. você. Obrigada a você, ó. A gente se mantém lá conectado lá no grupo, tá bom? Vou mandando informações para vocês. Informações também, quem quiser vir para a mentoria, começa em junho. Próximo grupo de mentoria, tá bom? A gente pode também, se for o caso, marcar a sessão individual para vocês tirarem dúvidas, conhecerem mais a respeito. Tá legal? Eu vou colocar meu Instagram lá também, para quem não me segue, já começar a seguir também, para ficar sabendo tudo que eu apronto lá, tá? Então, beijão, gente. Obrigada. Tchau, tchau.